Agora que nós já sabemos trabalhar com frações, números decimais, porcentagens e outros assuntos importantes, vamos passar para um assunto que sempre cai em provas, que é o sistema de medidas. Nós vamos aprender a resolver problemas que envolvem peso, ou seja, massa de objetos, volumes, capacidades, distâncias, medidas monetárias, cálculos com dinheiro e tudo mais. Como esse assunto é muito extenso, nós dividimos em 2 capítulos. Esse capítulo aqui, ele trata só das medidas de massa, tempo, moeda, que é o dinheiro, e capacidade. Por exemplo, a capacidade de um balde. Quantos litros cabem em um balde? Aqui, por exemplo, um atleta dá uma volta em uma pista de 400 metros em 50 segundos. Então aqui nós temos uma medida de distância, uma medida de tempo e está embutida aqui uma medida de velocidade também. Uma caixa vazia pesa 2,5 kg, um avião partiu às 21 horas e 45 minutos. Então nós vamos tratar desse tipo de medida aqui. As medidas de massa, que é o nome correto para o que se chama aí de peso, as medidas de tempo, moeda e capacidade. Vamos deixar o capítulo 12 para tratar das chamadas medidas geométricas, que são as medidas de comprimento, que é distância, né? Velocidade, áreas e volumes. Bom, para estudar qualquer tipo de medida, primeiro a gente tem que conhecer qual é a unidade padrão para aquela medida. Além da unidade padrão, tem as unidades maiores, que são chamadas de múltiplos daquela unidade. E também os submúltiplos, que são as unidades menores. Por exemplo, a unidade padrão de massa é o quilograma. Agora, para medir coisas muito pesadas, a gente pode usar uma unidade acima dessa, que seria a tonelada. Uma tonelada equivale a 1000 quilogramas. E para medir massas bem pequenas, bem menores, tem os chamados submúltiplos dessa unidade. No caso, o grama é o principal submúltiplo da unidade de massa. Vamos ver aqui alguns exemplos de submúltiplos, são as unidades menores. Então a gente tem o grama, que vale 1/1000 do quilograma. O quilograma que nós chamamos popularmente de quilo, né? A gente abrevia dessa forma, kg. E é importante, K minúsculo e G minúsculo. Se você chegar na quitanda, na padaria, você vai ver quilo abreviado dessa forma. K maiúsculo, isso aqui tá errado, não é assim que se abrevia quilo. Ou então kg, não é assim que se abrevia quilo. Ou então tem gente que escreve assim, ó, se você for na feira você vai ver escrito quilo desse jeito. Não é assim que se escreve, tá? Então a maneira certa de escrever é quilograma, que popularmente a gente abrevia isso aqui para quilo. Me dá 2 quilos de laranja. Bom, laranja não se compra por quilo, né? Mas me dá 2 quilos de arroz. Então a gente escreve quilo, que é uma forma popular aceita, né? Mas o nome correto é quilograma. Ninguém vai chegar na feira e falar, me dá 2 quilogramas de batata. Vocês vão pensar que você é doido, né? E a abreviatura de quilograma é K minúsculo e G minúsculo. Essa é a maneira certa de escrever. Agora, a gente tem outros submúltiplos do quilograma, que são aqui o hectograma, que é 1/10 do quilo. É a mesma coisa que 100 gramas. E tem ainda o decagrama, que é 1/100º de quilo. O decagrama é a mesma coisa que 10 gramas. A gente não usa muito na prática essas unidades hectograma e decagrama. A gente usa mais o grama mesmo. E o detalhe importante, grama é uma palavra masculina. Então é o grama. Me dá 200 gramas de queijo, tá? Não é 200 gramas, você está falando errado. Aprende a falar certo. 99% das pessoas fala errado, chama grama de uma palavra feminina. Me dá 200 gramas de mortadela? Pior é quando fala mortandela, né? Aí é pior ainda. É pior do que falar 200 gramas. Então o correto, me dá 200 gramas de mortadela. Então abaixo do quilograma nós temos o grama, que é 1000 vezes menor. Então, essa aqui é a relação entre o grama e o quilo. Se eu falar quilo aqui, você sabe que eu estou querendo dizer quilograma. Eu já estou falando popularmente. Olha, então, 1000 gramas
que a gente escreve desse jeito, o grama é abreviado com um G minúsculo. Isso aqui é igual a 1 quilo, 1 quilograma, que é 1 kg. E aqui a gente tem as outras unidades. Ó, o grama, 10 gramas vale 1 decagrama, 100 gramas vale 1 hectograma. Tá, você não vai chegar na padaria e falar, me dá 1 hectograma de presunto, ninguém vai te entender. Vão pensar que você é de outro planeta. Você só vai ver praticamente em provas essas unidades daqui. Na vida cotidiana se usa o grama e o quilograma. Olha, se você for até a feira, você vai encontrar eventualmente umas balanças antigas que eram balanças de peso. Então você tinha lá vários pesos, um peso de 1 quilograma, um peso de 500 gramas, um peso de 100 gramas, e eles colocam aqueles pesos lá na balança e colocam lá as batatas do outro lado e medem lá 2 quilos de batata, né? Então 1 quilograma é um peso de metal, pode ser de bronze, de ferro, normalmente é usado de bronze, e mais ou menos assim desse tamanho, vale 1 quilo. O hectograma, que são 100 gramas, ele é menorzinho assim. Decagrama, que vale 10 gramas, e o grama é bem menor. Isso aqui não se usa em feira para medir peso de batata. Mas isso aqui se usa, por exemplo, em laboratórios farmacêuticos, onde são usadas balanças de precisão, que ele tem que medir lá exatamente 2 gramas de um determinado produto para fazer lá uma mistura e sair lá um remédio manipulado, né? Farmácia de homeopatia, por exemplo, se usa isso, em laboratórios farmacêuticos. Então, 1 quilograma são 1000 gramas, que é 1 quilo. O hectograma são 100 gramas. Que é 1/10 do quilo. O decagrama, que a gente escreve assim, a abreviatura dele é DAG, né? DAG é decagrama. E o HG é hectograma. O decagrama vale 10 gramas, que é 1/100º do quilo. E o grama vale 1/1000º do quilo. Vamos ver aqui um probleminha relativo à medida de massa que caiu na prova do Colégio Militar. Um dia antes do seu aniversário, Larissa ganhou uma barra de chocolate cuja massa era 600 gramas mais 1/4 de barra do mesmo chocolate. Que complicação, hein? Está querendo criar problema, né? A massa da barra é 600 gramas mais 1/4 da barra do mesmo chocolate. No dia seguinte, resolveu pedir ao seu pai 10 barras do mesmo chocolate. A massa em quilograma dessas 10 barras era... Olha, então... A questão aqui é entender isso. Ele, em vez de falar logo quanto é que pesa aquela barra de chocolate, falou que o peso da barra de chocolate é 600 gramas mais 1/4 da barra. Então vamos entender isso aqui. A barra de chocolate vale 600 gramas mais 1/4 dessa mesma barra. É isso que ele está falando. A barra vale 600 gramas mais 1/4 dessa mesma barra. Olha só, se isso aqui é uma barra inteira, isso aqui é 1/4 da barra, então, quanto é que pesa essa parte aqui? Isso aqui são 3/4, né? Isso aqui você tem 1/4, isso aqui são 3/4 da barra. Então, com isso, eu já posso descobrir quanto é que pesa essa barra de chocolate. Lembra daquela velha formulinha lá do capítulo de frações? Ó, total é igual a parcial dividido pela fração. Então, eu quero saber o peso total dessa barra. Ele vai ser igual a esse peso parcial aqui, que é 600 gramas, dividido pela fração correspondente àquela parte, 3/4. Isso aqui vai dar 600 vezes 4/3. Isso aqui vai dar 800 gramas. Então, a barra de chocolate pesa 800 gramas. Essa é a parte mais difícil do problema. Agora vem a parte fácil. No dia seguinte, resolveu pedir ao seu pai 10 barras do mesmo chocolate. A massa em quilogramas dessas 10 barras é... Então, olha só, 10 barras de 800 gramas. Isso aqui vai dar 10 vezes 800. Dá 8.000 gramas. Só que ele quer saber em quilos. Ora, quanto é que vale 1.000 gramas? 1.000 gramas não é 1 quilo? Então 8.000 gramas são quantos quilos? 10 quilos.
Opa, errei aqui. Calma. Apagou. 10 quilos nada. 8.000 gramas vai dar 8 quilos. Pronto. Então tá aqui, ó. 8 quilos. Qual é a diferença entre massa e peso? São coisas diferentes. A massa é sempre a mesma em todo lugar. Se você pegar uma massa de 1 kg e mandar ela para o espaço, para a Lua, ela vai continuar com a massa de 1 kg. Só que lá na Lua as coisas são mais leves, porque a gravidade é menor. Então, o peso é menor. Se você pegar uma massa de 1 kg e colocar dentro de uma estação espacial em órbita, ela vai ficar flutuando. Ah, se ela está flutuando, então ela não pesa nada. Não. Ela não pesa nada, realmente. Se você largar, ela não cai, ela fica flutuando. Então não tem peso, mas ela tem massa. A massa continua lá, a massa não desaparece. Tanto é que se você tiver uma coisa flutuando no espaço e tentar empurrar, você vai ver que ela tem uma certa resistência a ser empurrada. Você vai sentir aquela reação, é como se fosse um peso. Ela vai continuar flutuando, mas você vê que 1 quilo não é a mesma coisa que 1 grama. 1 grama você empurra fácil, 1 quilo é difícil. Se você tiver 1 tonelada dentro de uma estação espacial, flutuando, se você tentar empurrar aquela tonelada, ela não vai ser leve não. Você vai ter uma dificuldade para empurrar aquela tonelada. Ela vai continuar flutuando, só que ela faz uma resistência a você empurrar. Então isso é massa. A massa é sempre a mesma, em qualquer lugar do universo aquela massa continua sendo 1 kg. Agora, quando você está na superfície do planeta Terra, aquela massa vai ter um peso que é correspondente a 1 kg. Então, o certo é falar assim, isso aqui é uma massa de 1 kg de batata, isso aqui é uma massa de 2 kg de arroz, isso aqui é uma massa de 5 kg de feijão. É a massa. Só que na vida cotidiana não se usa essa palavra massa, se usa peso. Quanto é que pesa isso aqui? 2 quilos. Quanto é que pesa esse saco de feijão aqui? É 5 quilos. Então a gente usa peso informalmente, tá? A palavra certa, científica, é massa. Mas a gente vai ficar falando peso aqui sem problema. Quando eu falar peso, você entenda que eu estou querendo dizer é massa, ok? Então, 1 quilograma não é uma unidade de peso, é uma unidade de massa. Para você resolver problemas de sistema de medidas, você não pode conhecer somente o sistema de medidas. Você tem que conhecer os outros assuntos que foram estudados nos capítulos anteriores. Por exemplo, olha esse probleminha aqui que caiu na prova do Colégio Militar. Maria foi ao supermercado comprar café, encontrando apenas sacos de 250 gramas, cujo preço era R$ 1,20. Maria resolveu comprar 1,5 kg. Quanto que ela pagou? Olha, 1,5 kg, já que 1 quilo vale 1.000 gramas, quanto que vai valer 1,5 kg? 1.500 gramas. Então, 1.500 gramas. Se cada saco de café tem 250 gramas, quantos sacos de café ela tem que comprar para completar 1.500 gramas? É só você dividir. 1.500 gramas dividido por 250 gramas, isso aqui vai dar 6. Então, teve que comprar 6 sacos de café. Se tivesse saco de 1 quilo, ela podia comprar um saco de 1 quilo e 2 sacos de 250, né? Talvez saia mais barato. Às vezes é mais barato, quando a quantidade é maior, costuma ter um preço um pouquinho menor. Bom, então, quer saber quanto que foi pago? Então, quanto foi pago? É só pegar R$ 1,20 e multiplicar pelo número de sacos. 6 sacos. Isso aqui vai dar R$ 7,20. Então, a resposta certa é a letra B. Ela pagou R$ 7,20. Viu? Você tem que saber muito trabalhar com números decimais para poder trabalhar com sistema de medidas, que tem muita operação assim com vírgula. Olha, o grama é uma unidade de medida bem pequena, uma medida de massa bem pequena, como se fosse isso aqui, por exemplo, muito pouquinha coisa. 1 grama. Agora, às vezes, a gente tem que lidar com unidades de massa menores ainda, 1 milésimo do grama, por exemplo.
né? Então, por exemplo, em laboratórios que você tem que lidar com precisão, mistura de substâncias. Então a gente tem que trabalhar até com miligrama e até com unidades menores que 1 miligrama. Então, é como se isso aqui fosse um grama, isso aqui fosse 1/10 do grama, isso aqui 1/100º, isso aqui 1/1000º do grama. Nem dá para enxergar, né? Então, a gente tem, abaixo do grama, nós temos o decigrama. Decigrama, não confunda decigrama com decagrama. Decagrama, a gente abrevia assim, DAG, D-A-G. Isso equivale 10 gramas, esse é o decagrama. Esse aqui é o decigrama, é 1/10 do grama, 0,1 grama, 0,1 décimo, né? Então é o decigrama. Você tem um centigrama, que é 1/100º do grama, é 0,1. E você tem um miligrama, é 1/1000º de grama, 0,001. Então essas unidades aqui são os submúltiplos do grama. E os problemas que envolvem isso aqui aparecem assim: quanto que dá 1 decagrama mais 2 centigramas mais 30 miligramas? Expressar o resultado em quilos, por exemplo. Então você tem que saber converter de uma unidade para outra. É só você ir multiplicando por 10, por 100, por 1000. Eu vou mostrar depois como se faz essas conversões de unidades. É muito fácil. Tem uma outra unidade de massa que é para a gente trabalhar com massas muito grandes, né? Por exemplo, quanto é que pesa um caminhão? Um caminhão pesa milhares de quilos. Pois é, milhares de quilos. 1 milhar de quilos, que são 1000 quilos, a gente chama isso aqui de tonelada. A gente abrevia tonelada por uma letra T minúscula. Então, se você quiser saber a massa de um caminhão, de uma baleia, de um elefante, né? De uma casa inteira, a gente costuma medir em toneladas. E aqui, um tópico aqui que eu vou adiantar. A tonelada, ela é aproximadamente, para você visualizar isso, ela é o peso de uma caixa d'água cúbica com 1 metro de lado, que é a mesma coisa que 1000 litros. Então olha só, se você tiver um cubo, você pode imaginar uma caixa d'água, por exemplo, tá? Um cubo que tem 1 metro de aresta, ou seja, 1 metro de altura, 1 metro de largura, 1 metro de comprimento. 1 metro. 1 metro é mais ou menos a altura do chão até o seu estômago. Bom, depende da altura da pessoa, né? Pega lá uma fita métrica e você vai ver quanto que é 1 metro, tá? É pouca coisa. 1 metro. Então, se você tiver um cubo com essas medidas e encher esse cubo de água, seria uma caixa d'água, né? Isso vai ter o equivalente a 1000 litros. E pesa 1 tonelada. É porque 1 litro de água pesa 1 quilo, sabia disso? Olha, então todas essas medidas de massa que a gente apresentou aqui, elas estão resumidas aqui nesse diagrama. Nós apresentamos o quilo, ou quilograma, que é o correto, que é a unidade básica, é a principal unidade. Aí a gente tem 1000 quilos, que é 1 tonelada, aí que eu estou colocando, multiplica por 1000. A gente tem o grama, que é 1000 vezes menos, né? A gente tem um miligrama, que é 1000 vezes menos que 1 quilo. Entre o quilograma e o grama, a gente tem esses dois aqui no meio. Você tem o decagrama e o hectograma. E você vai sempre multiplicando por 10 para chegar até a próxima, né? Então esse 10 aqui mostra a relação entre essa unidade e essa. Por exemplo, se eu tenho aqui, quanto é que vale, se eu tenho 2 quilogramas. Se eu quiser saber quanto é que vale isso aqui em decagramas. Quantos decagramas? Então, de quilograma para decagrama, você vai ter que multiplicar. Quando você vai nesse sentido, você multiplica. Quando você vai nesse sentido, você divide. Então, 1000 quilogramas para passar para decagramas, ou 2 quilogramas para passar para decagramas, você vai ter 2, você vai multiplicar por 10 e por 10 de novo. Aí você chegou no decagrama. Então você tem que multiplicar por quanto ao todo? Por 100. Multiplicar por 100 está aqui. Então 2 quilogramas é a mesma coisa que 200 decagramas. Se você tiver, por exemplo, 30 gramas, você quer saber quantos quilogramas corresponde isso? Então olha aqui. Você tem grama para chegar em quilograma, você vai ter que dividir. Para andar nesse sentido, você vai dividir, né? Então gramas, você vai ter que, para chegar em quilogramas, você vai ter que dividir por 10, por 10, por 10. Ou seja, você vai ter que dividir por 1000. Então,
você vai ter que pegar 30 e dividir por 1000. 30, dividir por 1000. Você vai andar 3 casas para dividir por 1000. Então, andou uma casa com a vírgula, chegou aqui. Andou uma casa com a vírgula, chegou aqui. E andou mais uma casa com a vírgula, apareceu 0. Então, 30 gramas é a mesma coisa que 0,03 quilogramas. Então, você pode fazer conversões dessa forma. Eu não tem como você decorar isso aqui tudo de uma vez, mas você tem que saber. Faz nessa ordem. Olha, começa com quilo, 1000 vezes ele, 1 milésimo do quilo e aqui 1 milésimo do grama. Você tem que saber essas. Você tem que saber que do quilograma para tonelada a diferença é 1000. Você sabe que no meio você tem um cara que é vezes 10 e o cara que é vezes 100. O 10 é D alguma coisa e o vezes 100 é H alguma coisa, tá? Então a gente tem aqui o hectograma e o decagrama. Então vai de 10 em 10. Aqui nós temos o centésimo e o décimo. É em relação a esse aqui, né? Em relação ao grama, esse é o décimo do grama e o centésimo do grama. Esse aqui é o milésimo do grama. Então, vezes 10, vezes 10. Então você, lembrando disso, você consegue montar na hora, se você precisar, esse diagrama para poder fazer a conversão. Vamos resolver esse exercício aqui. Conversão de unidades. É para exprimir todo mundo em gramas. Como eu sou bonzinho, eu coloquei aqui a tabela de conversão, tá certo? Então vamos lá. 1,2 quilos eu quero passar para gramas. Olha, de quilo para passar para gramas eu tenho que andar 1000 vezes. Então eu vou ter que multiplicar. Lembra que assim a gente multiplica e quando é para passar para cá a gente divide, né? Então eu vou pegar isso aqui e eu vou ter que multiplicar por 1000 para chegar em gramas. Então multiplicando isso aqui por 1000 vai dar 1.200 gramas. 2 toneladas, ó, tonelada, para passar para quilo eu tenho que multiplicar por 1000. E do quilo para chegar em grama eu tenho que multiplicar por 1000 de novo. Então, 2 toneladas para passar para gramas, eu vou ter que multiplicar por quanto? 1000 vezes 1000. Tem que multiplicar por 1 milhão. Então, 2 toneladas é a mesma coisa que 2 milhões de gramas. Aqui. 0,5 quilo. De quilo para grama eu tenho que multiplicar por 1000. 0,5 vezes 1000 vai dar... Anda 3 casas com a vírgula, né? Isso aqui vai dar 500 gramas. Então quando você chega lá na padaria e pede 500 gramas de presunto, você está na verdade pedindo meio quilo de presunto, né? Aliás, faz esse teste. Chega lá na padaria, pede 500 gramas... e meio quilo e ver se eles entendem que é a mesma coisa. Caramba, para trabalhar na padaria tem que saber um pouquinho de matemática, né? O cara que está trabalhando lá com pesos, ele tem que entender o que é 100 gramas, o que é 1 quilo, né? Saber que 0,8 quilos é a mesma coisa que 800 gramas, ele tem que saber isso, mas se não souber não vai nem ser contratado. Esse outro aqui, ó, 2 hectogramas... para passar isso aqui para grama, olha, do hectograma para grama são 100 vezes, né? Lembra que o hectograma são 100 gramas. Tem que saber isso, não adianta, tem que saber isso decorado. Então o hectograma para grama eu tenho que multiplicar por 100. Então 2 vezes 100 vai dar 200 gramas. Se você chegar na padaria e pedir 2 hectogramas de presunto, vai sofrer, tá? Não vão entender nada. Esse outro aqui, ó, 3,5 decagramas. Não confunda decagrama com decigrama, tá bom? Decagrama são 10 gramas, decigramas é 1/10 do grama. Então, olha só, 3,5 decagramas. De decagrama para chegar em grama, eu multiplico por 10. Então, 35 vezes 10, ou 3,5 vezes 10, isso aqui vai dar 35 gramas. 35 gramas de presunto, deve ser assim umas 4 fatias de presunto por aí. O próximo aqui, ó, 0,15 quilogramas. 0,15 quilogramas. De quilograma para grama, eu tenho que multiplicar por 1000. 10, 10, 10. 1000 vezes. Então, isso aqui vai dar 0,5 vezes 1000. Isso vai dar 150 gramas. Esse outro aqui, 7,5 hectogramas. O hectograma equivale a 100 gramas. Então, eu tenho que multiplicar por 100. Então, 7,5 multiplicado por 100, isso aqui vai dar
75.750 gramas. 20 decagramas. Decagramas, para passar para grama, eu tenho que multiplicar por 10. Então isso aqui vai dar 200 gramas. Centigrama. Ó, agora eu já estou pegando unidades menores que o grama, tá? Dessas unidades aqui, para passar para grama, você agora não vai mais multiplicar não, você vai dividir. Então de centigrama para passar para grama, eu tenho que dividir por quanto? Por 100. 10 vezes 10, 100. Então 20 vou ter que dividir por 100. Então a vírgula vai dar duas casas para a esquerda, isso aqui vai dar 0,2 gramas. É uma unidade de massa bem pequenininha, né, o centigrama. 100 miligramas, ó, miligrama, para passar para grama, eu tenho que dividir por 1000. Então 100, se eu for dividir por 1000, isso aqui vai dar 0,1 grama. Tem que treinar bastante isso, que isso aqui tem que ficar na ponta da língua. Nunca vai aparecer um problema assim, converta isso aqui para grama. Não, isso não vai aparecer, é fácil demais. Isso é o mínimo. Mas vai aparecer assim, quanto é que dá 0,5 hectograma mais 5 decagramas mais 200 centigramas? Aí sim vai aparecer um problema que você tem que fazer várias conversões para poder somar. Você não pode somar pesos usando unidades diferentes, tem que passar todo mundo para a mesma unidade para poder somar. Esse aqui é um outro problema de conversão de medidas, só que ele quer agora que todas as medidas sejam passadas para quilogramas. Então, tá aqui a tabelinha de conversão para ficar mais fácil. Então, olha aqui, 100 gramas para passar para quilogramas, ó. Eu quero chegar aqui. Eu tenho 100 gramas. De grama para passar para quilograma, lembra que para passar para cá, a gente divide. Para passar para cá, a gente multiplica. Então, olha aqui. Eu tenho 100 gramas, eu quero passar isso para quilogramas. Então eu vou dividir por quanto? Por 1000. 10, 10, 10. Então eu vou dividir isso aqui por 1000. Dividindo por 1000, isso aqui vai dar 0,1 quilograma. 35 decagramas. Ó, o decagrama está aqui. Para chegar em quilograma, ele tem que andar 100 vezes. Então eu vou dividir por 100. 35 decagramas, dividindo isso aqui por 100, vai dar 0,35. 0,35 quilogramas. 2.000 centigramas, cadê o centigramas? Caramba, o centigrama está aqui, para chegar em quilo, ele vai ter que andar a beça, hein? Ele vai ter que ser dividido por 10, 10, 10, 10. Ele vai ter que ser dividido por 100.000, 10 elevado à quinta. Tudo bem, então para dividir isso aqui por 100.000, primeiro dividindo por 1000 vai dar 2. Agora, dividir por 100, vai ter que andar mais duas casas. Então 2 vai dar 0,2, 0,02, 0,02 quilogramas. 2,6 toneladas. Olha, de tonelada para chegar em quilo, agora eu multiplico, né? Para passar para a unidade da direita, a gente multiplica. Então, de tonelada para quilo, eu multiplico por 1000. Então, 0,26 multiplicado por 1000, vou andar 3 casas para a direita. Isso aqui vai dar 260 quilogramas. 260 quilogramas é mais ou menos o peso de 4 pessoas, dependendo da pessoa, né? Pessoa mais fortinha seriam 3 pessoas. 50 miligramas agora. De miligrama para chegar em quilograma, eu tenho que andar quanto? 1 milhão. É 10 vezes 10 vezes 10 dá 1000. 10 vezes 10 vezes 10 dá 1000. 1000 vezes 1000 é 1 milhão. Então eu tenho que dividir por 1 milhão. Caramba! Vou ter que andar 6 casas decimais. 6 casas decimais, eu vou ter... Eu estou aqui com a vírgula, eu vou andar 1, 2. Eu vou andar mais 4. Vão ficar 4 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. É isso aqui. O próximo aqui, 270 decigramas. Decigramas para chegar em quilograma, eu vou ter que andar 1, 2, 3, 4. Eu vou ter que dividir por 10.000. Dividindo então isso aqui por 10.000, isso aqui vai dar 270 por 10.000, a vírgula vai andar 4 casas. Então, 1, 2, 3, mais 1, 4. Vai ficar um zero depois da vírgula. 0,027. O zero que tem depois a gente não precisa colocar.
105 hectograma. O hectograma está aqui. Para chegar em quilograma é só dividir por 10. Então, 105 hectogramas, a vírgula vai dar só uma casa. Isso aqui vai dar 10,5 quilogramas. 3,8 decigramas. O decigrama está aqui. Para chegar em quilograma, eu vou ter que andar 1, 2, 3, 4 casas. 4 casas, quer dizer, eu vou dividir por 10.000. Então, andando 4 casas, andei uma casa, a vírgula ficou aqui do lado do 3. Tem que andar mais 4 casas, vão aparecer 3 zeros. 1, 2, 3. Por isso que não se usa quilograma para medir massas muito pequenas. Senão você fica com 0,000 e vai acabar errando se você ficar trabalhando com esses números. Então a gente escolhe uma unidade mais próxima. Normalmente se escolhe ou quilograma, ou grama, ou miligrama. Dificilmente a gente vai trabalhar com hectograma, decagrama, decigrama, centigrama. 1,7 tonelada. Tonelada é 1.000 quilos. É só multiplicar por 1.000. Então isso aqui vai dar 1.700 quilos, ou quilogramas. Hectograma, para passar para quilograma, eu vou dividir por 10. Então basta dividir por 10, isso aqui vai dar 0,42 quilogramas.